Graça e paz, Carlos. Seja bem-vindo à nossa live de segunda-feira. Seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Firme e forte aí no seu seminário. Como é que anda as coisas? Dá um oi para nós aí. Espero que esteja tudo bem. O Lucas do Teofilando. Deus abençoe, Lucas. Seja bem-vindo. Estou esperando aquela live lá maravilhosa, hein? Fernando entrando, Carlos, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal, né? Um assunto que não sei se vocês já ouviram falar sobre esse assunto, mas o pastor Mauro, como biblista, ele tem essa vertente, né, de conhecer um pouco mais os originais, então facilita no entendimento desse assunto que a gente vai tratar hoje. Déjà vu é o nome do tema que nós vamos tratar. Não sei se já ouviram alguma vez. Com certeza será. Deus abençoe. Lucas, Deus abençoe seu canal. Tenho acompanhado algumas coisas, né? E tenho visto que é bênção mesmo. Paz do Senhor, pastor Mauro, seja bem-vindo. Paz do Senhor, Leandro, paz do Senhor a todos que estão entrando aí. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela participação, né? Deus abençoe. Amém. Amém. Ô pastor, esse assunto de hoje vai dar pano para manga, não vai não? É um assunto bom, hein? Olha, hoje a gente vai falar sobre o déjà vu. Déjà vu, que é um assunto que é bem falado hoje, muito nas redes sociais, né? Quem aí nunca já teve a experiência de passar perto de um lugar e falar assim: ah, eu acho que eu já passei aqui. Eu acho que já alguém aí já teve essa experiência. Coloca aí, dá um ok para mim aí, para a gente poder colocar aqui. O pessoal está entrando, a Nádia, a Michelle, o Lucas, seja bem-vindo. Modesto Oliveira, Deus abençoe. E a gente vai falar um pouco sobre esse tema, né? Que é um tema que quase não se fala, né? Principalmente com relação a assuntos bíblicos, né? Déjà vu se escreve com o acento normal no E, né? E com separação. Mas assim dá para as pessoas entenderem, não tem problema nenhum, tá ótimo. Agradecer a minha esposa querida que tem abençoado, né? E cuidado e ajudado a gente nesse canal aqui. Bom, um abraço a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Agradecer porque o canal tem crescido. A gente já está com quase 1.000 seguidores no canal. Tenho que agradecer muito a Deus pela vida de vocês, por estar nos ajudando, né, no crescimento desse canal, que é para levar o Evangelho, para divulgar a palavra de Deus assim como ela é. Bom, se você já teve essa experiência de passar em um lugar e falar assim, ah, eu acho que eu já passei aqui, ou lembrar de alguma coisa, parece que foi um negócio meio estranho, né? Mas acontece. Eu creio que esse assunto vai te interessar, principalmente com parâmetros bíblicos. Pastor Mauro, antes de entrar no assunto, esse é um dos assuntos mais difíceis de entendimento da Escritura ou tem assunto mais complexo do que esse aí? Não, esse assunto, primeiro mandar uma paz do Senhor aí para a irmã Nádia, né, lá da cidade de Penápolis, esposa do pastor Sidney, que está sempre acompanhando a gente aí. Deus Amém. abençoe. Esse assunto, ô Leandro, ele é um assunto que ele está dentro do campo da antropologia bíblica, né? A doutrina do homem nas escrituras. Então, depois que a pessoa pega o fio da meada, ela consegue entender, né? Que nós vamos Uhum. dar. Existe coisas, por exemplo, o Leandro, que estão nas escrituras, que você não vai achar o nome nas escrituras, mas o conceito está ali. Por exemplo, você não vai achar a palavra trindade na Bíblia, geralmente é divindade. A palavra trindade é um termo que foi estabelecido no concílio, né? A palavra trindade ela foi colocada depois, né? Através da sistematização por Atanásio, por Tertuliano, da doutrina da trindade. Mas, na verdade, a Bíblia utiliza a nomenclatura divindade. Esse termo que nós vamos tratar de Javu, né? Esse é um termo francês, já moderno, né? Que foi estabelecido pela psicologia,
Mas, na verdade, isso daí significa já visto, né? O termo francês significa já visto. Mas ele, na verdade, o conceito desse tipo de acontecimento é muito antigo nas escrituras. E muito antigo na história, desde o início da história do ser humano, né? Até antes da história do ser humano, na verdade. Amém. Bom, quem tiver, se vocês tiverem condição, vai colocando a cidade que vocês estão acompanhando essa live. E se tiver pergunta a fazer ao pastor Mauro, por favor, tem o quadradinho embaixo do ponto de interrogação. Pode clicar ali, fazer a sua pergunta, ou se não, você pode colocar aí também direto no rodapé normal aí, para entrar direto as mensagens. Mas aqui embaixo fica mais fácil para eu visualizar e passar para o pastor essa questão aí. Ó, aqui, ó, tem um monte de gente já falando aqui, ó. Primeiro, deixa eu acompanhar aqui. A Mileide, paz do Senhor, Deus abençoe. O Carlos está colocando aqui, já até sonhei assim. A Michele também já passou por isso. A Vanessa colocou, verdade, cara, já sonhei também com o mesmo sonho umas 3 vezes, né? Misericórdia, hein? Também já sonhei, e no sonho sabia que já tinha sonhado. Olha cada coisa, hein, pastor Mauro? Esquisito, né? Mas vamos lá. O Fernando tá dando risada aqui, que os irmãos estão colocando, né? A Michelle colocou, sempre que estava sentada na cozinha de uma tia, a sensação é que eu já tinha estado lá, né? Aqui o nosso amado irmão Renan também, lá do Amapá, que bênção, Renan. Graça e paz, Deus abençoe sua vida. A Elina, somos todos do rei, é verdade, somos mesmo do rei. E aí, olha só que bênção, né? O pessoal entrando. O Lucas do Teofilano está colocando que eu já passei há muito tempo atrás, isso é verdade. Penso que é o cérebro tentando criar uma imagem, dando um loop em saltos, tentando achar algo já visto. É o que o Fernando está colocando aqui. E Mábia entrando agora, paz do Senhor, Deus abençoe. Pastor Mauro, vamos para o assunto, né? Por onde o senhor quer começar? O pessoal que tiver as dúvidas aí vai colocando que a gente vai respondendo na medida do possível. Ô, Leandro, é importante primeiro a gente frisar que esse assunto não tem nada a ver com sonho, viu? Se vocês quiser falar outro dia sobre sonho, que a Bíblia ensina sobre isso, a gente pode falar, mas esse assunto não tem nada a ver com sonho, né? Esse é um assunto, deixa eu adiantar aqui, esse é um assunto distinto de sonho. Eu quero ler um texto aqui na Palavra do Senhor, no livro do profeta Zacarias. Quero utilizar esse texto aqui só para a gente criar uma plataforma aqui, né? um prefácio, para entender. A Palavra do Senhor diz em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, lançou os alicerces da terra, e que formou o espírito do homem dentro dele. Dele quem? Aí aqui tá, hein? A maioria lê esse texto, a palavra espírito aqui é a palavra ruach, né? Que é o CH que tem no fim, ele tem um som de R, né? Então, observem que a palavra do Senhor acerca de Israel, fala o Senhor, o que estendeu o céu, lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Não é dentro do homem, é dentro de Deus. Ok? Certo. Aqui já é o ponto de partida. Para a gente poder entender sobre essa questão, como eu falei, o termo déjà vu é um termo francês que foi explicado, né? Já é bem moderno, pela psicologia francesa, sobre questões do cérebro, questões cognitivas, de como que o homem ele passa por esse processo de ele estar num determinado lugar, ou ele fazer praticar algum ato, e ele tem a impressão de que ele já vivenciou aquela situação, mas, na verdade, a gente, para entender isso daqui, nós vamos ter que entrar na antropologia bíblica, né? E entender uma doutrina que se chama pericorese. Essa doutrina chamada pericorese, ela foi sistematizada pelo último dos pais da igreja. Que há uma controvérsia em questões dos pais da igreja, né, que foram 11, outros acreditam que foram 8,
Porque tem os pais da igreja, tem 3 classes de pais da igreja. Tem aqueles chamados, aqueles que estiveram ligados diretamente com os apóstolos, né? Que, por Sim. exemplo, Policarpo foi discípulo de João em Éfeso, são aqueles primeiros pais da igreja, até o século IV ali. Depois vem os chamados pais da igreja latinos, ou que escreveram, eles escreveram, por exemplo, escritas em latim. O caso, por exemplo, daqueles que escreveram o Didaquê e assim por diante. E também aqueles que são chamados pais da igreja gregos, né, que todo o material que eles escreveram estava na língua grega. 3 classes de pais da igreja. E esse pai da igreja é considerado o último dos pais da igreja, chamado João Damasceno, que ele vai atuar ali entre o século VII e o século VIII da era cristã. Então, ele vai sistematizar essa doutrina, e aí a gente vai começar a entender agora, na medida que nós formos desenvolvendo aqui, eu vou explicar para que nós possamos entender bem e ficar bem esclarecido o que significa pericorese, né? Certo. Antes de falar um pouco sobre isso daí, pastor, a patrística, né? Até o Carlos Henrique colocou aí, ó, patrística. São os pais da igreja, aqueles que vieram após os apóstolos, né? Aqueles que deram continuidade depois da morte dos apóstolos. Alguns, como o pastor Mauro falou, foram discípulos, né? Que nem no caso de Policarpo e João, né? Então, patrística seria isso daí. É isso mesmo, né, pastor Mauro? E o João Damasceno foi o último desses pais da igreja, vamos dizer aí, assim que sistematizou a doutrina, a questão da pericorese. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vai perguntando para a gente poder passar para o pastor Mauro isso daí. Então, pode dar continuidade, pastor. Antes do senhor falar, essa questão desse versículo, muita gente interpreta errado, então. Porque muitos pensam que está falando do espírito do homem criado dentro do homem, no caso, né? Mas o espírito do homem foi soprado dentro do homem. Ele não foi formado dentro do homem. Poxa, isso é muito bom. O texto diz assim, que lançou os alicerces da terra e formou o espírito do homem dentro dele. Deus não formou o espírito do homem, Deus soprou o espírito do homem lá. Então, dentro dele é dentro do próprio Deus. Entendi. Eu quero ler um outro texto agora. Aqueles que têm aí um exemplar da Bíblia, né? Podem acompanhar comigo aí esse texto. No capítulo 8 do livro de Provérbios. Você sabe que o livro de Provérbios, Leandro, ele é um livro sapiencial, né? Poético. E Sim. como a Bíblia ela é cristocêntrica, Jesus aparece de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é cristocêntrica, o centro das Escrituras. Então, aqui no livro de Provérbios, Jesus especificamente é chamado de sabedoria. Aqui é uma alusão ao próprio Jesus, a palavra sabedoria. Certo. Então, quando a gente observa aqui, a partir do verso 22, diz assim, ó. Que capítulo, pastor? Capítulo 8. A partir do versículo 22. O Senhor me criou como a primeira das suas obras. Ó, observe. O princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade, né? E fui constituída. Desde o princípio, antes de existir antes. Vamos prestar bem atenção nessa palavra antes, que ela vai aparecer outras vezes aqui, ó. Antes de existir a terra, antes de haver abismos, fui gerada. Observe essa palavra. Quem é o Filho de Deus que foi gerado? Segundo Hebreus capítulo 1. Né? Jesus não é o filho criado, ele é gerado. E antes ainda, ó, a palavra antes de novo, antes ainda de haver fontes cheias de água. 25. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele separava os céus, ali estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Quando estabelecia o firmamento em cima. Quando se firmavam as fontes do abismo. Quando ele fixava o mar no seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando. Quando traçava os fundamentos da terra, então eu estava ao seu lado como arquiteto.
e era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então, aqui é um texto muito profundo que remete para um tempo muito remoto antes da criação de todas as coisas. Antes da criação dos anjos, antes da criação da biodiversidade, porque nós sabemos que existe dois mundos. Existe o mundo espiritual e o mundo físico. Hebreus fala que pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Mundo físico, mundo espiritual. O mundo espiritual foi criado antes do mundo físico. Então, observe que antes de se criar todas as coisas, Jesus ele é gerado. Ele é proveniente do Pai. E aqui, o que João Damasceno vai explicar aqui, Leandro, é o seguinte. Ele ficou observando umas crianças que brincavam de roda, aquela brincadeira de roda, Certo. e ficava aquela roda, e dentro da roda ficava uma criança no meio. E eles iam girando aquela roda, girando, e daquela criança saía e entrava outra. Saía e entrava outra. Através dessa brincadeira de roda, chamada pericorese, ele faz uma metáfora da atuação, do trabalho das três pessoas da divindade antes de todas as coisas. E aí nasce essa doutrina chamada pericorese, num processo muito antigo, muito antes de todas as coisas, quando Deus, eles ficavam interagindo, as três pessoas, interagindo um dentro do outro. Por isso que a Bíblia diz, no princípio, né, o Senhor, antes da eternidade, o texto diz, o Senhor me possuía. Possuir significa entrar dentro. Então, ele ficava nesse processo. E ali, nesse processo, foi se fazendo o espírito do homem. Aí, quando você vai para o Salmo 139, e depois nós vamos ler um pedaço, você vai perceber a profundidade desse assunto. Antes que se formasse, antes de todas as coisas, nesse processo de interação, né, de amor entre a Trindade, tem nada a ver com sexo isso daí, viu? Um dia uma pessoa perguntou para mim, isso aí é sexo, entrar um dentro do outro, embora é um princípio também que quando um homem ele vai coabitar com uma mulher para que nasça uma criança, esse homem tem que entrar na mulher. Por quê? Porque nesse processo da Trindade se formou o espírito do homem, entrando um dentro do outro, porque nesse princípio, né, era Pai, Filho e Espírito Santo, mas ainda Jesus estava dentro do Pai. Que eu até expliquei aqui naquela questão do templo do milênio, que no período do milênio, o Pai vai estar dentro do Filho. Puxa vida. Isso é profundo demais, hein? O pessoal está entendendo aí o que o pastor está explicando? Está ficando alguma dúvida? Por favor, se tiver alguma dúvida, coloque para a gente poder sanar, tá bom? Porque como é um assunto profundo, às vezes pode a pessoa não perder algum aspecto, não entender o seguinte. A Vanessa está perguntando um negócio aqui, eu não sei se convém o senhor já responder, o senhor vai responder conforme for entrando, passando o tempo. Ela coloca aqui, por que nós, seres humanos, temos essa sensação do déjà vu ou do já visto? Tem a ver com relação a essa questão do espírito, pastor Mauro? Eu vou chegar lá ainda. Eu estou aqui fazendo uma plataforma, né, explicando como que surgiu a questão e como que Deus ele foi fazendo, criando o espírito do homem, formando esse espírito, para que depois, quando ele soprasse, né, o ruach dentro do homem, xamanã, né, que fala na tradição judaica, o xamanã dentro do homem, e o homem, então, passa a ser alma vivente agora. Você observa lá no texto que diz que Deus soprou na narina do homem e ele passou a ser alma vivente, ali nós vemos a tricotomia do ser humano. Soprou na narina, narina é corpo, né? Soprou, quer dizer, o espírito, e o homem passou a ser alma, espírito, alma e corpo, que é o que está em 1 Tessalonicenses 5:23, nessa ordem, espírito, alma e corpo. Assim como o homem é criado nessa ordem, espírito, alma e corpo, ele também morre nessa ordem, Leandro. Ah, é? Primeiro sai o espírito e a alma do corpo, que é chamado homem interior, né, no Novo Testamento, e primeiro, quando o espírito e a alma ele sai do corpo, a pessoa perde a vida. Entendi.
Tá ficando claro, pessoal? Tem alguma dúvida? Vocês estão prestando atenção na linha que o pastor, linha de raciocínio que o pastor Mauro tá colocando, para depois não ficar dúvidas mais para frente, né? Que aí talvez você vai perder o entendimento do que aonde ele quer chegar. Mas creio que está ficando claro aí. O Carlos já deu um joinha aqui que está ficando claro. Se o Fernando tiver aí, Michele, pessoal que está acompanhando a live, por favor, Vanessa, dá um joinha aí para a gente saber que vocês estão entendendo o processo para o pastor Mauro continuar, tá? Pode ir continuando, pastor. Se tiver alguma pergunta, eu paro e faço para o senhor. Então, aqui eu vou ter que fazer algumas abordagens, né? Até a gente chegar na questão do tal do déjà vu, que tem nada a ver com o termo bíblico, né? Se o homem, partindo dessa premissa que o homem é um ser tripartido, espírito, alma e corpo, nessa ordem, então, quando o homem... Como que acontece a transformação do homem e a questão da redenção do ser humano quando ele vai passando pelo processo da salvação? Primeiro, vou mostrar algumas diferenças. O ser humano, Leandro, qual que é a diferença entre um ser humano, Deus e um anjo? Uhum. O ser humano, Deus e um anjo. Fernando está perguntando aqui, pastor, só reporte a questão do homem morrer de dentro para fora, por favor. Eu acho que ele quer entender melhor isso. Eu posso entender, Fernando. Quando o homem morre, vamos supor, acontece um acidente, ou ele sofre um infarto, só estou dando uma ilustração. Aí o espírito e a alma, que são caldeados um no outro, eles não se separam. O espírito e a alma não se separam. São partes diferentes do homem, distintas, mas não se separam, mas elas se dividem. Embora não se separem, mas se dividem. Porque Hebreus fala que a palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito e separa, né, as juntas e as medulas. Mais uma vez, espírito, alma e corpo. Então, quando o homem morre, o espírito e a alma saem nessa ordem. E depois, aí o corpo fica inanimado. Né? O homem mortal. Só que o homem mortal que eu estou falando. Só que aí é um outro assunto que eu não vou entrar aqui agora, né? Porque o homem fica consciente após a morte. Mas só para voltar à questão, a gente precisa entender isso aí. Qual que é a diferença de um homem, um anjo e Deus? Dentro desse prisma que nós estamos falando. Por exemplo, o anjo, ele é... Desculpa. O anjo é um espírito que possui uma alma. Ok? Certo. E um corpo espiritual, né? Você pode ver que na Bíblia, a Bíblia diz em Hebreus que eles são espíritos ministradores. São chamados de espírito. Possui uma alma. É uma pessoa, uma personalidade. O homem é o contrário, ele é chamado de espírito, né? Ele é chamado de alma na Bíblia. Tantas almas, que a palavra alma ela vai variar conforme o contexto, né? Tem variantes. Mas quando ela fala do ser humano, chama de almas. Por exemplo, a alma que pecar, Ezequiel, né? Essa morrerá. É a pessoa. A pessoa, essa morrerá. Então significa que o homem, ao contrário do anjo, o anjo é um espírito que possui uma alma. O homem é uma alma que possui um corpo e um espírito. Ok? Agora, e Deus? Deus é o quê? Deus é um espírito que possui 3 almas. 3 personalidades, 3 pessoas. Espírito que possui 3 almas. Pai e Filho e Espírito Santo. Só para ficar bem claro isso aqui. Então, o anjo é um espírito que tem uma alma, seria isso? Não, você pode ver que o termo que o anjo é chamado, lá em Hebreus falam, acaso não são estes espíritos ministradores? Sim. Né? São chamados de espírito. O homem é chamado de alma. Porque ele é uma alma que possui um espírito e um corpo físico. Certo. Deus é um espírito. João capítulo 4. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é um espírito que possui 3 almas. Porque são pessoas distintas, né, pastor? 3 pessoas. Exatamente. Então, alma é personalidade, pessoa. Certo. Ok? Amém. Um abraço para o Gildean, Graça e Paz, Pedro Miguel. Sejam bem-vindos aí à live. Continuando, pastor Mauro.
Então, aí vem a questão que eu falei, como que o homem recebe a redenção? No momento em que o homem começa a passar pelo processo da salvação, primeiro é justificado, né? Ele se arrepende, aí acontece a conversão, ele muda de direção, conversão no trânsito é mudar em 180 graus, né? Pegar a direção oposta. Ele já é justificado, que é o primeiro, os três pilares da doutrina da salvação. Primeiro, a justificação, através do sangue de Jesus. Depois vem a regeneração, que é um processo. E, por último, a santificação. E a redenção, como que funciona? A redenção do espírito é quando o homem nasce de novo, que é o João capítulo 3, é quando ele recebe o Espírito de Deus dentro do espírito dele. Ok? Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. A redenção da alma é o que Paulo fala em Romanos 12. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a metanoia. Certo. Né? A metamorfose que acontece na alma do ser humano, no intelecto. E, por último, ele recebe a redenção do corpo, que é a última coisa a acontecer, que é a ressurreição. É a glorificação. O pastor Mauro, aqui o Fernando está colocando, eu acho que ele, para complementar aquilo que ele tinha perguntado, no caso, quando o espírito deles, do homem, o espírito e a alma, sai primeiro e fica só o corpo mortal, já não é mais o homem natural, e sim espiritual. Seria isso? Mas aí é uma outra coisa, né? O homem interior é o espírito e a alma. Está aqui, né? O nosso corpo, isso aí eu teria que entrar numa outra questão das ressurreições. Eu só estou trazendo um panorama disso, né? Para a gente entender plenamente. Mas aí, quando sai o espírito e a alma, é o homem interior, que é o homem espiritual, exatamente. Mas o corpo depende desse homem espiritual para ele estar vivo. Claro. Logo, ele fica inanimado. O que aconteceu com o Eutico? Quando ele caiu do terceiro piso, a Bíblia diz que ele caiu lá e Paulo falou, desceu, né? Paulo demorou de 3 a 5 minutos para descer, e Paulo falou, a alma ainda está nele. Ok? Verdade, verdade. Essa questão do Eutico. Fernando, ficou claro aí? Mas se tiver alguma dúvida para falar, pode falar. Tem que perguntar mesmo, tá? Aqui a gente está aqui para responder, e a questão é bíblica mesmo, né? É claro que são temas que requerem várias lives para a gente poder entrar com relação a essa questão do homem natural, homem espiritual, as ressurreições e tudo mais. Mas eu creio que nessa linha, pelo menos está ficando claro essa questão aí do déjà vu. Bom, continua, pastor. Então, Leandro, aí é o seguinte. Por que eu dei toda essa introdução falando como que acontece? Você observe que, mesmo na questão da redenção, o Espírito vem primeiro. É o nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, que ele fala para Nicodemos lá em João capítulo 3, ok? E aí já é uma outra questão, né? Um dia a gente pode até fazer uma live aqui sobre o novo nascimento, que é muito profundo. Isso daí está atrelado com a doutrina do reino de Deus, né? Basileologia. Mas aí depois vem a questão da alma. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O intelecto, né? Nós vamos ter a nossa mente transformada. Aquela mente que antes era uma mente saudável, ela foi, vou usar um termo aqui, ela foi contaminada pela ação do pecado, não totalmente, mas foi, né? Porque quando a gente fala de depravação total, a gente está falando na questão da abrangência. Todo homem, todas as pessoas, né? Porque o homem tem lampejos. Mesmo caído, ele tem lampejos de coisas boas ainda. É aí que já está começando a clarear a questão da pericorese. E o último a ser redimido, você pode ver, nessas 3 partes do homem, é o corpo. Porque o corpo é o último a ressuscitar e a receber a glorificação. Ok? Bom. Certo, com certeza. Ô, pastor, deixa eu só falar, só uma coisa para ficar até claro isso. Como o tabernáculo ele era montado de dentro para fora, o senhor explicou isso aqui no dia que o senhor falou sobre o tabernáculo. O homem também, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, deixa claro que é espírito, alma e corpo, começa de dentro para fora.
seria até irreal se a morte fosse o contrário, se começasse de fora para dentro. Não concorda comigo? Teria que Exatamente. começar de dentro para fora. Assim Sim. como o tabernáculo foi montado, era montado de dentro para fora, a Bíblia fala que o homem foi criado de dentro para fora, a mesma coisa acontece com relação à questão da morte, né? Eu acho que seria isso, né, no caso. Até porque as três partes do tabernáculo é um tipo da tricotomia do ser humano. E é simples, né, você entender, porque, né, abre aspas, simples, entre aspas. Ao contrário do que muitos pensam, que o corpo morre e aí o espírito e a alma saem, mas não é. O corpo morre porque o espírito e a alma saem primeiro. É Ok? verdade. Na pirâmide está invertida aí. É um assunto difícil, está colocando ali, ó, difícil. É difícil, mas são assuntos que nós devemos abordar, porque são assuntos muito pouco falados, né? Isso aqui traz expectativa e vai nos trazer condição de da gente ter uma visão mais ampla, né, da questão das escrituras, das doutrinas, da antropologia bíblica. Você pode procurar na internet aí, conversar com alguém que quase você não ouve falar dessa doutrina chamada pericorese. É verdade. Bom, pode continuar, pastor, a linha de raciocínio aí. Bom, então, partindo desse pressuposto, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz em Eclesiastes que o homem foi feito, Deus criou o homem perfeito, mas ele se envolveu em muitas invenções, ok? Em muitas invenções. Significa que esse homem, ele, antes da queda, ele era alguém que tinha a mente de Deus, imagem, semelhança de Deus, que eu já expliquei aqui na outra live, né? Que a imagem é uma outra coisa, é uma cópia, né? A semelhança está relacionada com caráter. Quando o homem cai, nós percebemos que após a queda, Deus pergunta para o homem: aonde você está, Adão? E ele diz assim: Senhor, tive medo e me escondi. Não é que ele teve vergonha e se escondeu, né? Eu já vi pessoas falando, ele estava com vergonha porque estava nu. Mas ele não falou que estava com vergonha, ele falou que estava com medo. Medo do quê? Ao cair, ao se afastar de Deus, o homem, então, agora, ele já vai contrair a primeira doença. Essa doença se chama síndrome do pânico, né? Doença psicossomática. Porque quando... Vamos ler um texto aqui, que é isso aqui, é muito interessante. Ó. Observem comigo. Em Gênesis, capítulo 2, Gênesis capítulo 3. Quero ler aqui. Versículo 8. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus. Escondeu como? Ninguém pode esconder de Deus. Não tem como esconder. Entre as árvores do jardim. Isso aqui é figurado, né? Mas o Senhor Deus disse ao homem e perguntou: onde estás? Onde estás como? Onde estás em si mesmo, porque Deus sabia onde ele estava. É verdade. Ele cortou a conexão, perdeu a conexão com Deus, né? Aí, verso 10, respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Então, primeira coisa, aqui nesse momento, entidades malignas começam a ter acesso à personalidade do homem. Começa aqui a ter medo, né? Estou um pouco afônico, por isso que eu estou tossindo toda hora. E nesse caso aqui, a mente do ser humano, Leandro, ela já começa a se corromper. Aquele homem que tinha sua mente pura, começa a se corromper. O que está falando aqui? Telepatia? Deixa eu ler aqui para o senhor. A Vanessa colocou uma pergunta aqui. Antes de qualquer coisa, só antes de eu fazer a pergunta que a Vanessa está fazendo aqui, porque assim as pessoas às vezes pensam que quando Deus chamou Adão lá na virada do dia, lá no jardim, elas pensam que ele está falando do onde estás no sentido físico, né? Mas Deus é soberano, Deus sabia onde Adão estava. A questão maior aí é que perdeu a conexão porque ele pecou
né? Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore, e aí ele já não conseguia mais ir na presença de Deus. Seria isso, né? Por isso que Deus E pergunta para ele: onde estás, né? ele perdeu o acesso à presença de Deus. O que acontece aqui é Exato. isso. Porque a Bíblia diz, não é Deus que se afastou dele, foi ele que se escondeu. Por isso que Uhum. Isaías vai falar que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Foi o homem que ficou separado. Então A a Vanessa mente está do ser perguntando humano aqui. agora começa a se corromper. Uhum. Ela está colocando aqui a forma dele se comunicar com Deus não é essa forma que falamos um com o outro, né? Seria tipo uma telepatia. Pelo que eu estou Isso entendendo, daí não eles tem como a gente conversavam explicar. entre o espírito humano e Deus. Seria isso? Provavelmente sim, mas a gente não pode bater o martelo porque seria uma inferência nossa, porque o texto não está dizendo isso. A Uhum. questão é que Deus chama ele agora e ele ouve a voz dele agora, né? Ó, verso 10. Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Quer dizer, ele perdeu a conexão com Deus, não sei se era telepatia, provavelmente pelo espírito, não podemos bater o martelo, porque Deus agora precisa chamar ele. Embora Deus já houvesse falado com Uhum. ele antes. Quando Deus falou para ele lá que ele deveria colocar o nome nos animais, disse Deus ao homem, você vai ver lá no capítulo 1 e 2, significa que Deus já falava com ele. Disse Deus ao Sim. homem, faça isso, faça aquilo outro, porque o único ser que entendia a fala era o ser humano. Isso aí derruba a teoria da evolução de Darwin, que diz que o homem não falava, ele foi gritando, gritou, daqui a pouco gritou um pouco mais alto e foi evoluindo para a fala. Só que quando nós vemos que Deus não falou com nenhum dos animais, Deus falou com o homem, porque o homem é que entende a fala. Amém. Ô, pastor, até falando sobre isso daí, né, que nem o senhor está falando dessa parte da mente, só fazendo uma reflexão também com relação a isso. Quando Deus fala para Adão colocar o nome nos animais, ele não repete nenhum, ou seja, a parte mental dele deveria ser muito mais avançada do que depois da Muito queda, não mais, seria isso? muito mais. O ser humano, Adão, ele era um superdotado, talvez mais do que Albert Einstein, né? Porque ele, segundo o que a gente entende, a gente não usa mais do que 6 a 8, os bem dotados usam 8% da capacidade do cérebro. Segundo o que se fala, Albert Einstein usava até quase 9%. Tanto que o cérebro dele foi tirado para ser estudado e descobriram que o local onde o cérebro faz cálculos de matemática e física, o dele era 15% maior. Meu Deus. Adão deveria ser Agora, muito, agora muito dotado, Agora né? você imagina o Adão, né? Para colocar o nome em todos os animais e não repetir nenhum. Trazendo só esse texto aqui, a gente já percebe que a mente de Adão, antes da queda, era uma mente completamente diferente do que a mente caída do homem depois da queda É. que aconteceu, né? Então, enfim, E não seria só isso? isso, né? Não só isso, tem outras coisas também, né? Que, inclusive a questão dessa vestimenta dele, quando a Bíblia fala que ele coseu, costurou, é ali que nasce a alta costura, né? Pele, né? Uhum. De figueira, e depois Deus vem e Deus ele ele vai fazer peles de animais, né? Para que ele pudesse então viver. Na verdade, Deus estava vestindo Adão, né? Vestindo Adão. Existe uma linha teológica que diz, né? A gente até releva ela, né? A gente até tolera que Deus teria mandado o homem, o Adão, matar os animais, né? E aí fez pele daqueles animais, mas em nenhum momento a Bíblia fala isso. Não Sim. está escrito isso na Bíblia. São Não. inferências também que são feitas, né? Não vou entrar nisso aqui agora, porque é assunto para uma outra live, mas tem algo muito profundo nisso daí, nesse momento que Deus coloca essa vestimenta em Adão aí também. Com certeza deve ter alguma tipologia apontando para Jesus lá na frente. Tem não, Não, pastor Paulo?
assuntos. Inclusive, Leandro, não sei se está dando para os irmãos aí perceberem que nesse prisma que nós estamos mostrando, nesse pressuposto, então a mente do ser humano, ela era muito avançada, essa mente. Quando o homem cai, essa mente ela se corrompe, é atingido. Ele perde o domínio sobre os animais. Ele chamava o leão vinha. Para ele dominar um animal hoje como um leão, ele precisa, pela força, através de dardos tranquilizantes ou através de tiro letal, arma letal. Porque o leão tem a força de 10 homens. Então ele não consegue. O leão, ele chamava o leão vinha. Né? O leão era praticamente domesticado, embora ficasse longe, na floresta. Ao acontecer a queda, ele perde o domínio sobre esses animais selvagens. E aí acontece que ele tem que dominar hoje pela força. E a mente do ser humano ela vai ficando corrompida. Então, dentro do prisma, que é chamado de déjà vu, né? Numa linguagem moderna, quando uma pessoa ela passa num determinado lugar, num dado momento, ela tem uma sensação de que ela já vivenciou aquela situação, isso aí são lampejos na mente do ser humano antes da queda. Ok? Entendi. Ele vai passar por lampejos, porque nós vamos lembrar de muita coisa do céu, porque nós viemos de lá. Um dia eu falei para uma irmã aqui em Colina, perguntei para ela, a senhora não tem saudade do céu? E ela respondeu para mim, como eu poderei ter saudade de um lugar que eu nunca fui? E eu falei para ela, mas da onde a senhora veio? Porque nós viemos de lá, nós somos formados dentro de Deus. Vamos ler outro texto. Vamos ler um outro texto interessante. Um abraço aqui, pastor Natan, lá da Visão do Reino. Grande abraço, pastor. Deus abençoe. Obrigado por estar acompanhando a live aí. Enquanto o pastor Mauro está falando, eu vou ler aqui o que o Fernando colocou aqui. Ele colocou assim, Satanás fragmenta o homem mais uma vez hoje e ele tenta fragmentar de novo. Na verdade é isso mesmo, né? O inimigo, ele tenta, de todo jeito, trazer transtorno, né? Desde a queda do homem, sempre é essa questão do transtorno que ele traz para o ser humano, para o homem em si, e isso não só trouxe problema para a mente humana, mas para todo homem em si, né? Qual o texto, pastor Mauro? Então, nós lemos aquela hora Zacarias 12, né, versículo 1, que fala que Deus formou o espírito do homem, o ruar dentro dele. E agora eu vou ler Efésios 1, verso 4, que é muito conhecido, né? Fala sobre a eleição. Diz assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos antes, ó, aqui faz um link com Provérbios capítulo 8. Antes da fundação, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora aqui eu quero linkar esse texto também, que nós acabamos de ler, com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1. Pessoal, está entendendo a live? Está ficando alguma dúvida? Algum termo que foi falado que vocês não entenderam? Por favor, pode colocar aí que a gente passa para o pastor Mauro, tá bom? A gente tem a premissa aqui de deixar os assuntos bem entendidos nas nossas lives. Como são assuntos profundos, é normal, às vezes, se você nunca ouviu, né, ter essa dificuldade, mas com o tempo você vai entendendo, tá? Não, esse assunto, Leandro, não acha internet, né? Não acha, não. Não adianta. Aqui, ó, observe, capítulo 1, muito conhecido, né, do Gênesis, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então nós entendemos a palavra no original aqui, né? Bereshit, Bara, Elohim. A palavra céus aqui é Shamayim, porque é fogo e água. Fogo e água. O céu é composto de fogo e água, né? Certo. Então... Isso é outra live, hein? Dá. Bereshit, Bara, Elohim, de céus e assim por diante. O que eu quero mostrar aqui, o que princípio aqui é esse? Porque nós trouxemos antes, né? Antes de tudo. Quando estava se formando o mundo espiritual, antes dos anjos e tudo. Vamos fazer um link agora desse texto
aqui com o capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João. Tá. Não, fica aí um pouco ainda, ó. Presta bem atenção, ainda esqueci de ler um texto aqui, ó. Verso 2. A terra era sem forma e vazia. Essa palavra aqui é o tohu vavohu, né? Do hebraico. Uhum. Sem forma e vazia, significa que ela não era habitada. Tohu vavohu, não era habitada. Tem uma tradução que fala estava sem forma e vazia. No Okay? caso seria tornou-se, né, pastor Mauro? Mas para o original mesmo, não seria? A terra era... Não, mas essa tradução também, essa palavra tohu vavohu, seria que ela, na verdade, ela estava sem forma e vazia, né? Inabitável. E havia trevas sobre a face do abismo. Observa essa palavra trevas. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairar aqui, Leandro, ela traz a ideia de uma galinha que choca o ovo. Chocar. Ok? Chocar. Pairar aqui do hebraico, chocar. Chocar. Galinha sobre o ovo. O Espírito de Deus estava sobre a face das águas, interagindo com os elementos que estavam submersos, que compõem o homem. Os elementos, o barro, a terra, né? Aí observe, verso 3, a palavra trevas aqui, né? Verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Muito bem. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Agora aqui sim, nós vamos fazer um link com João capítulo 1. Certo. João capítulo 1. Primeiro versículo. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. O texto que eu li lá sobre o Espírito chocar, né, estar sobre, pairar sobre a face das águas, ele tem um paralelo com o Salmo 139. Agora aqui, João, vamos ler João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, palavra logos, né, do grego. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio. Olha a palavra princípio aparecendo aqui de novo. Então, nós percebemos aqui, ó, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que princípio é esse? Esse princípio do versículo 1 de João 1 não é o princípio de Gênesis 1 e 1. Entendi. É o princípio antes de Provérbios 8. Certo. Okay? Versículo 2 de João capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora, esse princípio do versículo 2, aqui, aí já é o princípio de João 1, já é o princípio de Gênesis 1 e 1. Não sei se está dando para entender. Sim. Aqui no versículo 2, já é o texto que é condicionado lá de Gênesis 1. O versículo 1 não. Não, o 1 não. Eu estou dizendo no 2. O O versículo 2 é relacionado a Gênesis 1. O versículo 1 é antes. É antes da fundação do mundo, é até relacionado a Efésios também. É isso, e Provérbios 8. Muito bem. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Maravilha. Capítulo 1, versículo 1 de João, João 1:1, não tem nada a ver com Gênesis 1:1, certo? Gênesis 1:1 é relacionado a Gênesis 1:2. É isso aí. Olha o Carlos colocou aqui, ó, muito bem, pastor Mauro. Ele colocou João 1:1 é relacionado à eternidade, João 1:2 é relacionado à criação. Perceberam como que a Bíblia está interligada? Sim. Perceberam como que a Bíblia ela está linkada? Só a teologia sistemática para agrupar, né? Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que se fez foi feito. Que Deus falava haja, ele estava usando o verbo em ação. A palavra, o logos. Né? Haja luz, haja isso, haja aquilo. É o verbo em ação. Verso 3. Nele estava a vida.
e a vida era a luz dos homens. Verso Agora, 4. a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que luz é aquela que Deus disse lá em João, em Gênesis 1 e 1 e 3? Haja luz, e houve luz. Que luz era aquela? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Verso A 7. luz... Este veio como testemunha, está falando de João Batista, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, ele quem? João, mas veio dar testemunho da luz. Verso 10. Verso 9. Pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. 10. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Perceberam a luz? Dá para dar um pulo da cadeira aqui, pastor Mauro? Meu Deus do céu, hein? Tá falando de Jesus aqui. Jesus, aquela luz lá, haja luz, é quando Jesus, junto com o Pai, ele surge na eternidade, né, no princípio ali, para criar todas as coisas. Naquele momento, Jesus já vem como a luz do mundo, e os homens não conheceram. Meu Deus. Estão entendendo, irmãos? Carlos, Fernando, o pessoal que está aí na live, estão entendendo a linha de raciocínio que o pastor Mauro está trazendo dentro da escritura, da teologia sistemática? Até cumprimentar aqui o nosso irmão Wildson Pelicari, pois até dá uma olhadinha lá na página dele, lá que os irmãos vão gostar. Ele trabalha com desenhos, eu dei uma olhada lá hoje, uma bela página. Deus abençoe o Wildson, viu? Então, aqui o Fernando está colocando. Então, Deus disse, haja luz antes de tudo. Haja cruz antes de tudo. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? Desde a fundação do mundo. Então, naquele momento que ele surge, ele já surge como luz, e os homens não conheceram que era ele. E aqui, ó, o verso 9, verso 8. João capítulo 1, verso 8. Ele não era luz, João no caso, mas veio dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Meu Deus. Agora estava, olha a palavra estava. Ele está chegando no mundo porque ele está nascendo como homem. Mas no 10, estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Remeteu lá para a criação. E o mundo não o conheceu. Ô, glória. Fernando está colocando, ô, glória, que haja cruz mesmo. Vamos ser arrebatados hoje. Quem dera, Deus abençoe que sim, né? Que a gente possa aproveitar esses estudos, irmãos. Por isso que a gente fala, se for para trazer estudo aqui que você tem na escola dominical, não vai resolver o problema. O que a gente quer trazer é isso, é material que eu costumo dizer que é feijoada, comida mais pesada, né, para você ter um entendimento mais forte, mais profundo da Escritura. Esse texto aqui, pastor Mauro, está todo remetido lá para Gênesis 1. Hein? Você vê que o verso 1 está remetendo antes, Provérbios 8, Efésios 1. Agora, esse texto, do versículo 2 em diante, ele já está remetendo para a criação. E Jesus aparecendo como luz, os homens não conheceram ele, né? Essa luz é muito intensa. Se a gente fosse fazer um estudo aqui, Leandro, do capítulo 1 de Gênesis 2, versículo por versículo, eu vou te falar para você, precisaria muitas lives, viu? Não, mas nós vamos fazer, nós temos que fazer essa live de João 3, que fala sobre o nascer de novo, que é a Basileologia, né? Basileologia, né? Sim. Fala sobre o Deus. É o nascer do Espírito. Tem muita gente que prega isso aí e não sabe o que é isso. Sim. E aí também trazer para essa parte de Gênesis, isso é muito importante. Diferenciar Gênesis, João 1:1 e João 1:2 é um negócio que faz uma diferença tremenda no estudo da Escritura. Não tem como. Né? Leandro, você sabe o que acontece hoje? Nós estamos vivenciando uma época que as pessoas, elas vão, os crentes, eu estou falando, e até alguns obreiros, né? Eles vão no dentista, chega lá no dentista, o dentista fura o dente dele até lá no nervo, né? Porque ele deixa o dentista furar o dente dele lá, vai no
no médico, o médico abre a barriga dele se for preciso e ele deixa. Mas muitos não têm a capacidade de sentar para aprender com quem sabe. Esse é o problema. Porque Verdade. eu fui professor de teologia por um período de 12 anos. E eu, no primeiro dia de aula de cada ano, eu tive alunos que eram engenheiro, eu tive aluno que era médico, eu tive aluno que era doutor em várias áreas, tinha aqueles que eram leigos também, que eram pessoas indoutas. E eu dizia assim, qual a tua profissão? Aí um levantava e falava, eu sou médico. O outro, eu sou engenheiro, eu sou advogado. Aí eu perguntava, quando vocês começaram a estudar a faculdade, vocês sabiam alguma coisa na área de vocês? Eles diziam, não, nós éramos leigos. Aí eu dizia assim, a única matéria que todo mundo já é doutor quando começa a estudar é teologia. Entendeu? E não sabe, e na verdade não sabe nada, sabe. né? Esse que é um problema, né? Não sabe e vai ensinando e acaba ensinando errado. Um abraço também, paz do Senhor ao pastor Wellington Martins. Deus abençoe, pastor, seu trabalho, seu ministério. Sua vida seja bem-vinda aqui na nossa live. Pastor, continuando aí nessa questão da luz, então, diferenciar João 1 e João 1:2 faz toda a diferença com relação a essa parte da criação e do antes da criação, né? De Efésios lá, Gênesis 1:1 relacionado com João 1:2 e não com João 1:1, né, no caso. Continuando. Essa palavra antes, por isso que eu fiz questão de já ler Provérbios no começo, que aparece a palavra antes várias vezes, porque aqui está o segredo para entender o tal do déjà vu. Antes de todas as coisas, Deus formou o espírito do homem, dentro dele, do próprio Deus. A palavra espírito, ruach, do hebraico, e pneuma, do grego, você está com pneumonia, você está com infecção no pulmão, respiração, a palavra espírito, respiração, o ar em movimento. Quando Deus sopra na narina do homem, ele tira o espírito que estava formado dentro dele e joga dentro do homem. É o sopro, né? E nesse caso, é aquilo que eu expliquei a semana passada também. Assim como Deus, Jesus é o mistério que estava oculto em Deus, a igreja é o mistério que estava oculto em Cristo, e a mulher o mistério oculto dentro do homem. Sim. E o espírito do homem também estava dentro de Deus. Quando ele sopra, o homem passa a ser alma vivente. Ô pastor, até interessante o senhor falar isso, que muitos cristãos até falam sobre, olha, nós somos peregrinos nessa terra, nós somos aqui, mas nós não somos daqui, somos de fora e tudo mais, né? Só que no final das contas, eles não entendem o que seria esse peregrino, né? Porque, na verdade, você vai até ter uns hinos da harpa que fala sobre isso, né? Você está com saudade do seu lar, né? Voltar, da linda pátria estou bem longe, né? E às vezes as pessoas cantam, falam, mas não têm um entendimento que seria essa questão do peregrino. É que nós viemos de lá. Sim, com certeza. Mas muitos cantam sem saber. Não sabe, estão cantando, não sabe, né? A gente está com 1 minuto e 27. Irmãos, eu vou sair para salvar a live, porque senão o Instagram trava. E aí a gente volta para terminar o assunto de hoje com relação à questão do déjà vu, tá bom? Vou sair e peço para os irmãos retornem conosco para a gente terminar esse assunto que é tão profundo. Deus abençoe, até daqui a pouquinho. 10 segundos, 15 eu estou voltando.